Olá, sejam muito bem-vindos ao Anonimato Podcast, mais uma iniciativa do projeto Haja Comunicação. Hoje vamos para mais um episódio abordando aí um assunto super interessante com um jovem que tem feito a diferença no local ao qual ele está inserido, e é o Rutênio Florencio. Rutênio, seja muito bem-vindo. Sou feliz de poder conhecer lá o projeto e de você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Cara, prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar aqui, poder dar essa voz, né, pra gente poder falar o que eu fiz, o que a gente faz lá dentro do Inferninho, que é a favela que eu tô inserida. E valeu mesmo, e vamos seguir. Vamos bater um papo, né? Conhecer a história, né, do Rutênio, que realmente é um jovem, né? É bem jovem e já tem feito... Eu tenho acompanhado os trabalhos, as redes, conheci de perto lá, visitei o trabalho, o projeto, né? O Beco Céu. Para começar, o impacto que eu achei assim inicial é o nome do projeto dentro da favela do Inferninho, né? Um Beco Céu, né? Mudando a realidade daquele local desde o nome, né? E conta um pouquinho da tua história, como que você recebeu assim essa direção para desenvolver esse trabalho lá naquela comunidade e como vem evoluindo. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Então, é muito engraçado, assim, tipo, toda a vida eu faço, quase todos os dias eu fico pensando por que eu faço esse trabalho, assim, tipo, 22 anos e tal, muita gente me questiona, tu poderia estar em outros cantos, fazendo outras coisas, mas tu tá focado em trabalho social, com ONG, é muito distante, né? É a realidade de um jovem para isso. Então, quarto dia eu sou questionado por isso, e quarto dia eu me questiono também porque eu faço. Só que é mais só para reiterar a minha missão. Mas é bem legal, porque eu tô falando assim, porque eu fico pensando, né? Porque a maneira que eu entrei no mundo das ONGs foi muito ligada à minha vida. Porque eu cresci dentro da favela do Inferninho, aqui em Fortaleza, assim. Fortaleza é repleta, é muito grande e é repleta de coisas lindas, mas ao seu redor tem as suas favelas, sabe? Sim. Tem essa problemática. E eu cresci dentro dessa problemática chamada favela. E logo num local chamado Inferninho, né? Mas assim, eu tive Deus me abençoou desde que eu nasci, eu costumo dizer isso. Então assim, eu tive o meu primeiro presente foi ter uma família. Que infelizmente, dentro da favela a gente sabe que não tem tantos. Não tem tantas famílias estruturadas que dão aquele amor pro seu filho. Até mesmo que fizeram sem condições de ter aquele filho, né? Então acaba estruturando toda a restante do futuro. Eu tive essa oportunidade, assim, eu digo, eu sou privilegiado, então eu tive a minha família, mas eu cresci dentro da favela, sabe? A minha rua era uma rua bem movimentada, digamos assim. Aos 6 anos de idade, a minha mãe se tornou paraplégica, e aí começou uma dificuldade na minha família, assim, tive esse amor. Mas quando eu tive 6 anos de idade, tive vários baques, assim, sabe? Primeiro foi a minha mãe ter se tornado paraplégica. E aos 17 eu perdi meu pai. E assim, meu pai parou de trabalhar para cuidar da minha mãe. Então toda aquela estrutura financeira que a minha casa tinha foi por água abaixo, né? Porque minha mãe ficou sem trabalhar, meu pai teve que deixar de trabalhar para cuidar da minha mãe. E aí eu fui perdendo algumas coisas que eu tinha, como um ensino de qualidade numa escola particular. Comecei por uma escola pública e comecei a diferenciar e entrar mais no mundo de um jovem que tá na vulnerabilidade social. Porque assim, é uma coisa que eu costumo dizer muito. Quem tá dentro da favela nem sempre tá na vulnerabilidade social. Tem pessoas dentro da favela que tem sim uma condição bacana. E tá tudo certo. E o nosso trabalho é fazer que todo mundo tenha essa condição. Mas tem gente que não tem. Tem gente que sobrevive mesmo com o valor que, assim, só Deus sabe como é que eles sobrevivem. Então eu comecei aos meus 13, 14 anos a enfrentar isso, né? Assim, ter essa noção de que, tipo assim, poxa, eu preciso mudar um pouco a minha vida porque tá difícil. Tipo, meu pai sempre dizia, Rutênio, você é o homem da casa. Porque era eu, ele e minha mãe, né? Então minha mãe passava muito tempo internada e ele ficava me dizendo, você é o homem da casa. Eu cresci com isso, eu sou o homem da casa. Eu preciso fazer alguma coisa, assim. Nunca cheguei a passar fome, mas era muito limitado os nossos recursos que a gente tinha ali dentro. São quantos membros na família? Então, hoje são 4, né? Só que o meu irmão morava com a minha tia. Mas nesse período sempre foi eu, meu pai e minha mãe. Nós 3. Então, assim, cresci dentro da favela, tive esses baques logo no início. E tudo isso foi me fortificando pra alguma coisa. Porque eu digo isso que agora eu tenho uma noção, mas antes eu não tinha, né? Mas por mais que eu tivesse tido essas perdas, né? Esses baques, sempre fui direcionado muito pro estudo. E também, e o que me incentivou mais ainda o estudo, essa oportunidade de estudo de qualidade, foi o Muay Thai.
Porque aos 9 anos, assim, minha mãe ficou paraplégica quando eu tinha 6, e eu comecei num processo meio de querer ficar em depressão, né? Eu não entendia, assim, porque meus amigos, a mãe ia buscar na escola e a minha mãe ficava deitada na cama. Ou então ela passava muito tempo internada, isso eu não entendia. E aos 9 anos de idade eu conheci o Muay Thai. Só que eu não tinha condições de pagar a mensalidade do Muay Thai. E aí eu ganhei uma bolsa e comecei a treinar Muay Thai, e até hoje eu treino, né? Eu sou preto de Muay Thai. Então desde os 9 anos eu treino Muay Thai, direto. E foi um dos escapes que eu acredito que Deus usou pra mudar a minha vida, sabe? Foi eu ter conhecido o Muay Thai por um projeto social. E aí começa toda a minha história na inserção de montar o meu projeto social hoje, que eu toco com o meu time. E você foi despertado nesse momento, nesse tempo, com o Muay Thai. Exatamente, assim, quando porque eu era muito novo, né, 9 anos eu não tinha essa percepção, mas o que aconteceu? O Muay Thai me incentivou ao estudo. Então, quando eu perdi meu pai, com os 17, eu já estava bem instruído, porque o Muay Thai, pra mim treinar, eu tinha que ter estudado. Tipo assim, quer treinar, tem que estudar. Era um treino de graça, mas eu tinha que ter o preço do estudo. Então, quando eu perdi meu pai aos 17 anos, eu tinha a cabeça de falar assim, eu preciso trabalhar. Então, eu já sabia fazer um currículo, eu já sabia como é que funcionava a questão de entregar o currículo para a empresa me chamar e tudo. Então, eu já tinha essa noção, sabe? E por isso que eu digo, o Muay Thai foi o primeiro passo. O segundo foi ele me ter incentivado a estudar. Então, eu tive que estudar muito. Então, com meus 17 anos, eu já estava preparado ali pra vida, digamos assim, sabe? E aí, quando eu perdi meu pai, fui atrás de emprego e consegui ser jovem aprendiz. Dentro de uma grande empresa aqui de Fortaleza. Tive uma experiência muito legal mesmo, com grandes empresários, assim. Trabalhava no escritório de contas a receber. Então, imagina, assim, um cara de 17 anos, dentro da favela, dentro de um escritório grande, falando sobre números, vendo aquela conversa. Então, foi outro toque na minha vida que começou a engatilhar. Eu falo assim, cara, agora eu posso dar um futuro melhor pra minha família. Porque eu via meus companheiros de trabalho, eu sendo jovem aprendiz, pessoas ganhando bem, tendo seu carro, sua casa. Eu quebrei aquela bolha que eu tava inserida dentro da favela. Então, Muay Thai, estudo e trabalho. Foi essas 3 coisas que aconteceu. Só que quando eu completei 18 anos, eu fui efetivado dentro dessa empresa que eu tava. Foi um motivo de muita felicidade pra mim. Tava conseguindo a minha casa própria para morar com a minha mãe, né? Queria morar com a minha mãe, só eu e ela. E tava muito feliz, só que um grande amigo meu morreu dentro da favela. Assim, depois que eu conheci o Muay Thai, eu meio que quebrei esse ciclo e acabei parando de andar mais na favela, assim, de me relacionar com os meus amigos de infância. Mas quando eu completei 18 anos, a gente soube dar notícia, né? Porque por mais que eu não tava andando tanto, mas a gente tem aquele contato. E aí deu um choque de realidade muito grande em mim e eu comecei a me perguntar e me questionar o porquê de eu estar dentro de uma grande empresa, conseguindo ter um salário, sobrevivendo, vivendo, né? Tendo essas experiências, e um amigo meu com a minha mesma idade acabou de ser morto. Sendo que o cara era mais inteligente do que eu não sou um super-herói. E comecei a me questionar muito sobre isso, muito mesmo. E foi aí que eu entendi que todas essas oportunidades que eu tive na minha infância me fizeram estar vivo. E as oportunidades que eles não tiveram acabou levando ele, direcionando para esse caminho que infelizmente traz muito, né? A gente tem uma estatística aqui em Fortaleza, acho que é estatística mundial até, né? Que jovens de periferia não passam dos 23 anos. Então, assim, é muito difícil isso, né? E quando passa é sorte. Então, assim, a gente tá nisso pra quebrar. Então, quando eu comecei a ter esse discernimento, sentindo na pele, eu preciso fazer algo em troca. Porque tudo que eu tive foi de graça. Então, o Muay Thai foi de graça, foi alguém que investiu em mim. O estudo também, alguém que estava investindo em mim. O trabalho, alguém que me indicou pra lá. Eu tive essa consciência e falei, cara, agora é minha vez de contribuir para novas pessoas, assim, para novas crianças. Porque eu pensava que eu não conseguia fazer com os meus amigos, que já estavam, que tinham entrado no crime, que tinham feito alguma outra coisa. Mas para as crianças eu podia fazer porque sim fizeram comigo. Então, cara, se fizeram comigo, eu vou conseguir fazer com outras pessoas. É possível também, É possível, né? fazer com outras pessoas. Então foi aí que eu comecei a falar, cara, então preciso ter uma ONG. Como é que funciona esse negócio de ONG? E aí comecei a estudar, a entender. Isso eu tava com meus 18, 19 anos, né? Para 19 anos. Comecei a estudar, a entender, buscar referências de como é que eu poderia fazer isso. Porque eu sabia que eu não queria só dar aula de Muay Thai. Porque o meu caminho não foi só aula de Muay Thai, sabe? Eu precisava fazer mais. Então fui estudando. E falei, agora eu vou fazer o pensando bem. Peguei referências de saber que tinha que fazer, mas não tinha espaço. Então comecei na garagem da minha casa. Trabalhava durante o dia e à noite eu dava aula de Muay Thai, mas com a ideia de querer fazer um centro cultural dentro da garagem da minha casa. Porque as crianças que eu atendia tendo aula de Muay Thai, elas tinham que aprender português, ou a ler, ou escutar, alguma coisa que eu não sabia o que era.
mas elas tinham que fazer além do Muay Thai. E aí muita gente, muito amigo meu que chegava pra mim e falava assim, cara, que massa, eu quero ajudar também e tal. Então juntamos um grupo de amigos e começamos o Pensando Bem. Isso em 2020. Assim, demos o start na garagem da minha casa ao Instituto Pensando Bem, no qual eu sou fundador hoje, né? Sou gestor e fundador. Então, começou esse processo aí, então minha vida está muito relacionada a isso, né? O Pensando Bem está relacionado à minha vida. São experiências que eu tive. Então, o Instituto Pensando Bem, ele nasceu aí para proporcionar a outros aquilo que você também, aquilo que foi proporcionado na sua vida também através de outras pessoas, né? Exatamente. O reflexo que você teve na sua vida, você quer ver acontecendo também na vida de outros, né? E isso é muito bacana. E porque eu sei que, como surgiu a ideia do Beco Céu, né? Porque o Beco Céu é um projeto do Instituto, né? Pensando Bem, e tem a ver com os nomes, né? Favela do Inferninho. Sim. E aí de repente o Beco Céu ali sendo o céu para alguns dentro da favela do Inferninho, né? Como que foi isso? Então, como eu tava na garagem da minha casa, eu comecei com 8 alunos, 8 atendidos, assim, sabe? 8 crianças mesmo, num espaço bem pequeno, muito pequeno mesmo. Só que foi crescendo, tomando uma proporção, e que eu bati o pé e falei assim, eu preciso ser maior. Eu preciso sair da garagem da minha casa. Mas pra onde eu vou? Aí eu andando dentro da favela que eu cresci, fiquei andando, que é essa favela chamada Inferninho, e é bem interessante a história sobre o nome esse nome Inferninho, né? Porque em Fortaleza a gente tem vários altos e baixos, buracos, né? Assim, tem buracos mesmo, assim, e esses buracos acabam tendo favelas, construindo favela. Depois que tem problema com alagamento, todas essas coisas. E o Inferninho era um buraco. Há 50 anos atrás, lá era um buraco, só um terreno. Que todo mundo queria tomar de conta, construir sua casa, e foi construir a favela daquele jeito. E as pessoas que moravam nas ruas de cima ficavam dizendo, ali é o inferno, porque acontecia muita briga, acabava ter morte e tal. E aí surgiu a favela. Era uma invasão, né? Era uma invasão. As favelas começam assim, né? Por invasão. Sim. E acabou botando esse nome Inferninho, e pegou até hoje, sabe? Justamente por causa disso. Mas lá tem algo diferente que não é um inferno, sabe? É um nome que deram muito pejorativo, né? Pra quem mora lá dentro. Mas quem mora lá dentro são pessoas que têm muita dignidade. E eu sabia disso. Então, quando eu pensei em querer ser algo maior, eu fui pra dentro da favela tentar refletir. Porque eu queria ter uma escola, queria ter uma casa muito grande e não conseguia, porque era muito caro. Um jovem de 20 anos que não sabia nem pra onde fazer. Que é uma coisa interessante. Eu pedi demissão pra focar no Pensando Bem. Eu juntei assim a minha família, juntei minha esposa, né? Sou casado também. Falei, olha, vou pedir demissão e eu quero viver disso aqui. Ela falou assim, amor, vai que de fome a gente não morre. Então eu foquei 100% nisso e queria ter um espaço maior. E andando da favela eu vi um beco do lado da casa que eu morei. Porque assim, quando minha mãe ficou paraplégica, eu fui pra dentro da favela. Mas quando meu pai adoeceu e lá tava muito perigoso, a gente teve que sair. Então eu fui morar na rua acima, que é essa rua que eu tava te falando. Então fui pra lá e aí voltei pra dentro da favela pra andar, porque era a galera que eu atendia. Ver os meninos e tudo, conversar. E vi um beco do lado da minha casa, totalmente abandonado. Nesse beco era um corrente, assim, era uma galeria fluvial, sabe? Onde passa a água dos rios, passam por lá. A prefeitura tampou e deixou lá tampado. E aí só entrou lixo. Só ficava o lixo e ficava uma área muito de consumo de drogas. Era, por não ter vida lá dentro, o que tinha pra se escondia lá. Sabe? Então, quando eu passei lá pela manhã, olhar aquele beco, cara, eu posso fazer alguma coisa aqui. Acho que aqui é onde eu posso sair da garagem da minha casa e vir pra cá. Então, surgiu a ideia inicial de dar vida àquele beco. Só pintar o beco, sabe? E aí comecei a juntar alguns amigos meus, divulgar na rede social, e nem tinha nome ainda, era só pintar. E o mais legal foi porque a própria comunidade contribuiu que esse beco existisse. Porque eu me lembro que eu fui fazer, antes da gente reformar ele todo, eu queria fazer uma ação lá dentro. Aí eu falei, vou vir aqui com o Livrar, que é uma oficina que a gente tem de contação de histórias, né? Vai ser aqui dentro, tal horário. Eu cheguei pela manhã. Quando eu cheguei no horário do Livrar, tava tudo limpo. Sim, não do jeito que tá hoje, né? Mas tudo que tinha de sujeira, lixo, a própria comunidade foi lá, varreu. Caraca, eu não pedi nada. E isso mais aflorou dentro de mim a ideia de transformar aquele lugar. Transformar mesmo, sabe? Dar vida, pintar as paredes, deixar um lugar que nunca foi visto dentro daquela comunidade. E aí a gente conseguiu fazer isso, juntei alguns amigos meus, jogamos na rede social, conseguimos captar um recurso, rebocamos todas as paredes, que nem parede rebocada era, e demos vida nesse espaço. E aí o nome, como é que a gente chamava o nome, né?
E todo mundo tinha medo de entrar dentro do inferninho. Quando a gente fala esse nome, você vai onde? É lá no inferninho. A pessoa já fica meio trancada. Receoso, né? E a gente quis fazer uma brincadeira. Não, dentro do inferninho vai ter um céu. E o nome do beco vai ser Beco Céu. Que é exatamente pra quando as pessoas falam assim, você vai visitar o Beco Céu. Onde é? Fica dentro da favela do inferninho. Então é mais um trocadilho de brincadeira, porque um do meu sonho é... Você fala assim, Rutênio, por que tu não muda o nome da favela? Primeiro que eu não tenho esse respaldo, né? Eu acho que a favela é composta por pessoas. Eu acho que essas pessoas têm o seu direito de dizer como é que elas querem ser chamadas naquele local. E aí, o que eu também penso? Que a gente pode calar a boca de pessoas. Eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que... Então, assim... o inferninho é um lugar muito perigoso. Não, o inferninho é um lugar que é totalmente discriminado, mas lá tem arte e cultura, tem esporte, tem atletas ganhando medalha de ouro. Tem tudo que vocês não imaginam, mas tem no inferno de coisas boas, sabe? Então a gente também tá aí pra quebrar esse paradigma do nome. Então surgiu o Beco Céu a partir disso. Muito interessante. Agora, falar pra gente, você é um jovem, né? 22 anos, como você mesmo falou, não tinha tanta experiência. Nasceu um instituto, né? Pensando bem, a parte burocrática de gestão, como que aconteceu, como você vem se preparando, como que isso tem acontecido, né? Porque é muito interessante a gente ver um jovem com essa iniciativa, com esse coração, e dando o seu melhor para que possa acontecer realmente essas atividades que acontecem lá no Beco, né? Mas eu sei que também existem outras coisas para acontecer, sim, que é a parte burocrática e tudo, e aí requer um pouco de experiência para isso, de orientação. E como que é essa parte da parte burocrática, de orientação, como que é feito? É aquilo que eu falei no início, que assim que eu pensei, não pensando bem, acho que a primeira decisão que eu tive foi me dedicar 100%. Porque uma vez um amigo meu falou, quando eu fui contar a história que eu queria ter um instituto e tal, ele falou, Rutênio, é o seguinte, muito legal a tua iniciativa, mas tu tem que entender se tu quer isso da tua vida mesmo. E eu botei no meu coração que eu queria isso pra minha vida, sabe? E ele completou fazendo assim, porque não basta fazer o bem, tem que fazer o bem do jeito certo. Então eu comecei a entender sobre o terceiro setor. Então, pedi demissão de tudo e encarei aquilo dali como minha missão de vida. E saber todos os trâmites. Assim, é legal pegar a criança e dar aula de Muay Thai, mas tem que ter um CNPJ. Então, como é que faz um CNPJ? Tem que ter uma ata. E assim, todo o tempo que eu tinha era dedicado a estudar isso. E o que eu não encontrava na internet, eu ficava perturbando os outros, assim. Uhum. Eu via alguma ONG na internet muito legal, mandava mensagem, me chamo Rutênio, me apresentava. Muitos deles nem me davam moral, assim. Mas eu tava lá escrevendo e pegando muita referência, sabe? Modelando o que eles faziam pra isso. E foi aí que eu comecei a ter um direcionamento, peguei uma pessoa que me ajudou muito, sabe? Ele me mostrou os caminhos certos que tinha que fazer pra ter uma ONG. E me apresentou um projeto muito grande mesmo, que é a Gerando Falcões, que é de São Paulo, do Lira. É um cara fantástico, assim, um empreendedor social fantástico, que tem um sonho de mandar a pobreza da favela para um museu. E quando eu vi aquele discurso dele, quando eu vi todo o trabalho que eles faziam, cara, eu preciso estar aí dentro também. Preciso aprender mais com eles. Então eu ficava horas e horas, todo o meu tempo livre que eu tinha era vendo o que eles estavam fazendo, lendo, vendo podcast sobre eles, ouvindo sobre eles. E tudo eu tava tentando, tudo que eu escutava eu botava em prática aqui. E foi aí que eu consegui entrar pra rede da Gerando Falcões, que foi aí que me deu o norte geral pra mim, assim, agora eu sou uma ONG consolidada. Porque, como eu te falei, eu ficava muito, pegando muito de cada coisa, né? E aí quando a gente pega muita coisa, acaba não fazendo nada. E foi quando eu vi, assim, foquei na Gerando Falcões, eu quero entrar lá dentro, eu entrei. E hoje eu sou uma rede acelerada dela, sou uma unidade acelerada, mas que me deu um corpo de ONG, assim, todo o processo burocrático eles me ajudaram a ter e me ajudam hoje a manter, né, esse processo burocrático. Então tem uma orientação, uma mentoria aí do pessoal da Gerando Falcões, exatamente, eu sou mentorado por eles. Legal. Agora, como você fala assim a respeito disso, de transformar a pobreza da favela, né, como peça de museu, né? Como você vê isso? O que seria a pobreza da favela, né? Como transformar a pobreza da favela em peça de museu? Então, a favela tem seus problemas, né? E eu acho que o problema maior está ligado em falta de oportunidades, que acaba transparecendo para falta de recursos, né? Então, assim, a gente vê famílias lá com 6 crianças recebendo menos de R$100 por mês.
às vezes nem tem nada, mas tá lá com 6 crianças. Então, assim, como é que pode 6 crianças hoje no mundo de hoje tá sobrevivendo com menos de R$100, sabe? Então, assim, a gente vê extrema pobreza realmente. Só que não faz sentido. Em pleno século XXI, onde a gente tem tudo na palma da nossa mão, pessoas estão vivendo nesse estado. Ou até pior do estado que eu comentei. Então, a ideia que a gente tem é falar assim, cara, o mundo é injusto. A gente precisa fazer alguma coisa pra isso, porque não faz mais sentido ter. Enquanto tem um cara querendo colonizar Marte, que é muito legal, porque traz tecnologia, mas a gente tem problemas aqui na Terra ainda pra resolver. Então vamos focar em resolver esses problemas. E aí nossa história de mandar a favela pro museu é exatamente porque não faz mais sentido. Então a gente tá, como é que eu posso dizer? A gente tá revoltado, a gente fala assim, não precisa, não pode ter mais. Então nós trabalhamos todos os dias, eu digo pensando bem, junto com a Gerando Falcões também, a gente trabalha todos os dias pra pegar esses problemas e daí levar essas oportunidades que nem eu tive. Então assim, tem uma mãe que tem 6 filhos, o pai abandonou, tá lá, o que a gente pode fazer por esses filhos? Vamos dar a oportunidade deles terem acesso à educação. Tendo educação, eles vão ter um futuro melhor. E a mãe, a gente vai dar acesso a emprego, a capacitação para ter o seu próprio negócio e manter sua casa. E assim a gente consegue tirar a pobreza que estava enraizada naquela família. E aí a gente bota ela na peça de museu, porque daqui a alguns anos a gente quer ver essas histórias que eu tô contando aqui apenas no museu, sabe? É bom ter existindo favela, mas uma favela digna, digital, desenvolvida. E é isso que a gente fala quando a gente quer mandar a pobreza da favela pro museu. É falar, dar um basta nisso, né? Então é gerar oportunidades, né? Exatamente. Interessante. Você falou aí da questão de que ainda há muito a se resolver aqui, né? E que é interessante a ideia de o cara de ir a Marte e tal. Sim. Mas falando nisso, né? Eu vi aí uma matéria do Rutênio Astronauta, né? Se eu não me engano, né? É um game, né? Que está sendo lançado, foi lançado, né? Agora, recente. Conta pra gente um pouco dessa novidade aí. Cara, foi uma surpresa minha também, assim. E tá muito ligado a Gerando Falcões. Inclusive, se você não conhece, bota pra conhecer. Já tô fazendo merchan de graça aqui. Porque acho que são coisas que são muito úteis pra todo mundo tá sabendo, sabe? Acho que são pautas que todo ser humano deve entender. Assim, existe pobreza, existe ser resolvido. E as ONGs estão aqui pra isso, né? Pra mostrar que a gente precisa da ajuda da galera tá sabendo sobre isso. Então, o que sobre o jogo, né? O que aconteceu? Hoje eu faço parte da rede da Gerando Falcões, que é uma ONG muito grande e que pega líderes do Brasil todo, assim. Essa é uma rede de ONGs. A gente trabalha em conjunto para mandar a pobreza da favela pro museu. Eu desenvolvo aqui em Fortaleza, com outras pessoas também que tem ONGs espalhadas na cidade, fulano lá em São Paulo, ciclano, e assim vai em todos os lugares do Brasil. Eu acho que tá quase em todos os estados, né? E a gente fala que a gente tem que atacar, a gente tem que jogar sempre no ataque, sabe? E a nossa ideia é poder, assim... eu falei sobre a questão de ir pra Marte, né? Aliás, vou fazer uma dinâmica melhor, assim, pra galera que tá ouvindo e você também entender. No Facebook, hoje o Facebook, a empresa Facebook, lá tá os melhores programadores, né? Então, por que pra resolver esse problema da favela, também não tá as melhores pessoas? Por que a gente não tá fazendo o melhor pra resolver esses problemas também? E aí, quando a gente toca nesse assunto, a gente fala que a gente tem que estar em todas as áreas. Não só dentro da favela, lá com as crianças. Eu tenho que estar aqui conversando contigo, você me dando essa oportunidade, já é uma maneira de eu estar falando do meu trabalho e estar atuando no ataque. E assim a gente vai entrar em todas as áreas. Então assim, hoje a tendência é jogos, a gente vai fazer um jogo também. Foi assim que a Gerando Falcões pensou e botou no metaverso um joguinho que ensina a criança sobre a pobreza. Porque hoje o metaverso a gente sabe que quem tem mais condições são as pessoas que estão na classe média alta, né? Só que além de ensinar essas crianças sobre a pobreza, a gente está dando a oportunidade da criança da favela, que tem seu smartphonezinho também, acessar essa brincadeirinha. E aí foi criado o Favela X, que é um joguinho onde a gente um foguete, né? Que a gente faz essa brincadeirinha, Gerando Falcões essa brincadeirinha, que a criança vai subindo e vai aprendendo sobre os estágios da pobreza e tal, até chegar no museu e poder mandar isso pra fora. Então, e aí eu fui chamado para se tornar um personagem. Então existe esse jogo e eu mais alguns outros líderes tornamos um personagem no metaverso, onde a pessoa pode acessar lá e querer brincar com o Rutênio ou brincar com qualquer outro líder que tá lá dentro também. Que interessante. E tá nas plataformas? Como é que pode baixar? É pela Roblox. Você baixa lá na Roblox, depois eu posso te mandar o link se você quiser. E a pessoa acessa lá, baixa. É um jogo muito interativo para as crianças mesmo poderem aprender. Porque é aquilo, se a gente conseguir se preocupar com as crianças que estão na favela, mas também as crianças que têm oportunidade, que nem eu tive,
a gente vai construir um mundo mais justo, né? Sim. Um mundo mais igualitário. Sim, muito bom. Eu, como falei, tenho acompanhado, né, nas redes o seu trabalho, o desenvolvimento que tem acontecido no Beco Céu, né? E eu vi também que tem chamado a atenção de autoridades, né, de pessoas de influência, né, social. E como é que você vê isso? Você tem apoio dessas pessoas que estão indo lá, conhecendo essas pessoas que realmente têm uma certa influência, autoridades também, né, que tem visitado o Beco Céu, tem conhecido o projeto. Como é que tem acontecido isso, de apoio, de se unir para fazer acontecer, para fazer crescer, para alcançar outros becos dentro da favela do Inferninho, né? Que eu acredito que tem muitos outros becos, né, dentro da favela. Então, como é que tem sido isso? Cara, até, assim, tudo que eu tô falando, Chico, assim, pra ti, pra pessoal que tá escutando a gente, é muito novo pra mim. Sempre quando eu sou questionado com isso, passa um filme tudo na minha cabeça, quando eu abandonei o emprego, quando todo mundo... O melhor elogio que eu tinha é que eu era louco, Até porque foi recente, Foi né? recente, assim, a gente tá com 2 anos fazendo isso, né? Mas, assim, eu digo que eu nunca fiz nada só. Beleza, tive a ideia, botei a cara a tapa, mas tem várias pessoas ao meu lado, né? Então, assim, hoje eu tenho um time de 7 pessoas que trabalha full time resolvendo esses problemas. Então tem um pedagogo e tal, tem um financeiro, tem um administrativo, tem um RH, tem todo esse time, professores dedicados para resolver esses problemas no Instituto. E aí, fazendo isso, a gente consegue mostrar uma relevância pelo que a gente fez e pegando a ajuda de pessoas que são, como você falou, fluentes na sociedade. Então a gente conseguiu despertar, porque assim, existem os setores, né? A gente fala que o mundo das ONGs são o mundo do terceiro setor. E existe o primeiro setor e o segundo setor, que a gente fala que é a indústria e a gente fala sobre o Estado, o governo, né? E o terceiro setor é aquela brecha que deslocou, assim, né? As pessoas que têm mais condições e tal, que não tem, e acabou tendo o terceiro setor. E a gente fala que nosso papel como ONG é fazer uma ponte, interligar, fazendo com que essas pessoas, os setores, enxerguem o terceiro setor e falem assim, esse problema tem que ser resolvido. Então a gente está tentando fazer esse trabalho e hoje a gente está conseguindo chamar a atenção, né? A ideia de estar dentro da favela, de revolucionar, de querer mandar a favela para o museu de fato, porque assim, passa de querer fazer as oficinas, né? Eu comecei com o Muay Thai lá em casa, comecei com futebol, a gente está mudando os espaços agora, a ideia do beco foi essa, e a ideia de construir novos becos, como você bem disse, é essa, assim, mudar aquela favela completamente, não só as pessoas, mas mudar o ambiente. Inclusive, você foi lá na favela, quando as pessoas entram, chega e leva logo um susto, né? Assim, tem umas pichações, é um clima mais pesado, mas quando entra dentro do beco, chega, respira. E assim acontece com os moradores também. E aí, fazendo tudo isso, a gente conseguiu chamar a atenção desses setores, a gente bate muito na porta deles pra mostrar, cara, com a tua influência, com a tua expertise, a gente consegue chegar mais rápido, né? Porque assim, sozinho eu não vou conseguir fazer. E aí a gente usa de marketing social, marketing de causa e consegue trazer essas pessoas para ter o apoio, até mesmo de mentoria, assim. Uma das coisas que eu tenho mais é mentoria com essas pessoas que me influenciam a estar junto com empresas, levando recursos para dentro da favela, né? Então é basicamente isso. A gente conseguiu despertar a atenção deles e a gente quer cada vez mais. Porque cada vez mais que eles estão lá, a gente consegue mudar alguma coisa. Mas porque é a troca, né? Essa visita tem sido convertida em apoio. Sim, a gente sempre tenta que seja isso, né? A gente primeiro chama a atenção deles, a gente faz que é o tour do beco. Então qualquer pessoa que quer visitar o beco, a gente está de portas abertas para apresentar tudo que a gente faz. Conhecer a favela do Inferninho, conhecer o Beco Céu. Então a gente chega lá, vem conhecer nosso trabalho aqui. A gente apresenta o nosso trabalho, que é cheio de problemas que precisam ser resolvidos. E às vezes as pessoas se identificam com aqueles problemas e nos ajudam dando um apoio, né? Sim. Então acontece muito isso, essa troca. Sim. E quais as atividades que hoje têm acontecido no Beco Céu, tem dado oportunidade para outras pessoas, além do esporte, né? Como Sim. você falou, o Muay Thai e outros esportes, o que tem acontecido de fato no Beco Céu em atividades? Hoje o Beco atende cerca de 280 pessoas. Assim, saí de 100, né, da galera da minha casa, estamos com 280. A gente
também hoje está contando por família, né? Porque são pessoas, mas a gente tem que estar fechando o ciclo familiar pra gente poder ter um impacto maior na vida daquela família. Então, assim, a gente tenta trabalhar a criança, o pai, a mãe, a tia, a família toda, para poder tirar essa raiz de pobreza que tá dentro deles, assim, que foi colocado, né? Sim. Porque ninguém nasce pobre. Então, assim, eles foram colocados lá. E aí a gente hoje atende 280 pessoas dando essas oportunidades. E a gente faz uma trilha com cada atendido nosso. Então a gente vem desde o esporte, desde a educação complementar até a tecnologia. Aí passa a educação, o esporte, a cultura, tecnologia, sustentabilidade. A gente ensina sobre o meio ambiente, a gente tem oficina sobre o meio ambiente, sobre o descarte de lixo, sobre resíduos sólidos e também sobre empregabilidade, que vai para um público mais jovem e adulto, né? Também dá essa oportunidade de empregabilidade para eles. Então hoje a gente tem 12 oficinas e dessas áreas diferentes. Capacitação profissional. Onde a gente consegue pegar o aluno e levar para uma trilha que a gente traçou, assim. Então assim, a gente tem o nosso maior forte lá é o Muay Thai. Inclusive eu vim do Muay Thai, então assim, parece que eu dou mais moral, né? Mas o Muay Thai é o mais forte que a gente tem lá porque chama mais atenção, né? O esporte chama muita atenção. Então a gente pega a criança que tá no Muay Thai e fala assim, olha, tu precisa aprender português. Tu precisa estar tirando nota boa, tu precisa fazer o inglês. E aí a gente começa dando oportunidade. Então aquele meninozinho, aquela menina que tá no Muay Thai, às vezes se identifica com o inglês, se identifica com a informática, que vai dar um futuro melhor pra ela, senão que o esporte não dê. Mas a gente sabe que o quanto é difícil, né? Inclusive, assim, abrindo uma história que aconteceu muito recente agora, que mostrou o impacto do que o nosso trabalho tá fazendo. Eu fiquei muito feliz, assim, fiquei muito grato a Deus por ter vivenciado isso. Porque, como eu falei, 2 anos atrás começou o projeto porque um amigo meu morreu. E agora, recentemente, a gente teve um campeonato de jiu-jitsu onde um grande amigo meu de infância subiu no pódio pegando medalha de ouro, que é aluno do projeto hoje. Olha aí que interessante, né? Já resultado de um trabalho recente, né? Mas que já vem tendo bastante resultados pelo que eu tenho visto, né? Exatamente. E isso é muito, muito interessante, é um trabalho assim realmente incrível. Eu fico muito feliz de poder ouvir, né, esse tipo de testemunho, né, do que vem acontecendo, né, de relato, né, de coisas positivas, né? A ideia do anonimato, como eu sempre falo, não vou deixar de falar, é exatamente essa, mostrar pessoas ou instituições que têm feito algo em prol da comunidade, né? E o Instituto Pensando Bem é uma das frentes que vem fazendo essa diferença, né? Quero lhe parabenizar aqui desde já pelo trabalho, conheci, e o fato de você ser um jovem é algo assim ainda mais incentivador para que as pessoas possam acreditar que é possível, independente da idade, independente da condição social, é possível sim fazer algo quando a gente quer mudar realidade. No seu caso, mudando aí a realidade da favela, sim, né? E até, desculpa te cortar, mas pegando um gancho assim do que você tá falando, é muito o que eu tento trazer para todo mundo. Acho que para fazer o bem, não tem hora, nem idade, nem nada para impedir, sabe? Porque assim, a partir do momento que a gente investe em uma pessoa, eu dedico um tempo para mentorear, para ajudar essa pessoa, assim, não por desencargo de consciência, é que acontece essa transformação. A gente fala muito isso sobre doações, né? É muito legal o pouco doando muito, assim, é massa, beleza, traz um impacto. Mas a gente vai conseguir atingir o 100% quando o muito doar pouco. Então, assim, não é a quantidade, é a sua vontade de estar fazendo ali, né? Então, assim, acho que eu fico honrado de receber esse elogio seu sobre idade e tudo, mas eu digo muito pra galera, assim, acho que não tem idade, assim, tem gente hoje até mais nova do que eu, conheço gente mais nova do que eu fazendo um trabalho até maior que o meu, assim, que por que pareça. Sim. Que as coisas estão mudando, né? O bom é a gente ver que existem pessoas fazendo, porque isso leva outros também a acreditarem que é possível, né? Sim. Independente da idade, seja idoso, seja jovem, independente da condição social, porque sempre dá para fazer algo. Você tá saindo aí de uma comunidade, de uma favela, e fazendo algo porque você conhece a realidade local e foi despertado a fazer algo em prol da comunidade, acreditando, se foi possível com você, por que não é possível com outros, né? Então esse, para mim, é o maior objetivo, despertar pessoas para que possam fazer também
algo em prol do próximo, da comunidade, do desenvolvimento comunitário, né? Isso é fantástico quando a gente vê relatos como esse, como eu já falei, né? E eu vi uma frase sua muito interessante, né? Que você disse algo que eu acho que já está acontecendo, né? Que você diz assim: vou marcar a minha quebrada no mapa, né? Fala um pouco dessa frase aí pra gente, que eu acho que você já tem feito isso, como a gente falou, tá despertando pessoas influentes, autoridades a estarem ali. Não que isso seja o maior objetivo, porque, como a gente acabou de falar aqui, quanto mais pessoas sejam despertadas, sejam influenciadores, mega influenciadores ou não, autoridades ou não, se for uma pessoa, um próximo ali de dentro da comunidade mesmo do beco a fazer algo, isso já é interessantíssimo, né? Mas essa frase marcou, né? Sim. De marcar a sua quebrada no mapa, né? Você também vê isso que está acontecendo e como você fala? Então, assim, cara, você tá fazendo umas perguntas que se passa um filme na minha cabeça tão grande que... Eu acho que é por isso que sempre passa um filme na sua cabeça. Pensando bem, né? Exatamente, assim... Tá acontecendo, pensando bem, é isso mesmo. Porque é aquilo, assim, quem vem de uma favela... Assim, crescer na favela já é ruim, né? E o estereótipo de estar morando dentro da favela do inferninho tem um peso muito maior, né? Então, assim, quando eu vejo as crianças hoje, a molecada... A galera que eu cresci, né, os jovens que eu cresci que estão lá hoje em dia ainda, suas familiares, sua avó, sua mãe, eu falo assim, cara, eles merecem muito mais do que ser taxado por morar numa favela que tem o nome Inferninho. E é assim, são pessoas boas, né, tem suas qualidades, e estão nesse anonimato, assim, que faz muito sentido a ideia do teu podcast. E quando tô tendo essa oportunidade, que realmente é uma oportunidade de estar conversando, de estar sendo visto, né, pelo trabalho que eu tô fazendo, mas volta à minha missão, que é eu representar eles, sabe, assim, é representar essa galera que tá lá no anonimato. Então, quando eu tô aqui conversando com você, eu tô pensando neles lá e falando assim, cara, eu tô aqui porque tô representando eles, eu vim de lá. Então, se eu tô aqui, eu tô abrindo portas para que outras pessoas possam estar aqui também lá de onde eu vim. Sabe? Acho que o trabalho tem que ser contínuo. E sobre botar a quebrada no mapa é isso, assim, quebrar minha favela, botar minha favela no mapa é o que eu penso todos os dias. Porque chega de ser taxado com a favela do inferninho. Chega de ter taxamento em noticiários como algo sempre ruim. Ah, morreu fulano, matou cicrano, foi preso não sei quem. Cara, chega. Vamos falar do cara que ganhou a medalha de ouro. Vamos falar daquele jovem que desenha muito bem, sabe? E lá no inferninho tem isso. Vamos falar daquela menina empresária que conseguiu montar o seu próprio negócio. Tem essas coisas lá também. Então, e aí a ideia é o que eu mais quero, assim, é botar isso. Então, vindo do design gráfico, né, também vindo dessa história da tecnologia, e eu falo muito isso, a minha quebrada tem que ser reconhecida pelas qualidades que ela tem. Porque merece. As pessoas merecem isso. Então, é algo que eu fico todos os dias e falo muito que é um marco do Pensando Bem. E também traz a ideia que a gente quer realmente transformar, não só mostrar, assim, que tem essas pessoas. A gente também está transformando locais como um beco, e agora a gente está dando um salto maior, que é mapeando toda a favela e vendo como é que a gente daqui a uns 5, ou vou ser mais otimista, assim, cravar, né? Como é que daqui a 5 anos a gente pode fazer essa favela realmente ser uma favela modelo, assim, de espaço, de tecnologia, de coisas inovadoras além do beco, sabe? Então a gente está mapeando isso com uma parceria super incrível, uma pessoa incrível que eu tenho aqui, inclusive aqui de Fortaleza também, um arquiteto urbanista que está me ajudando nessa frente, a gente construir todo o desenvolvimento comunitário daqui a 5 anos da favela do Inferninho. Então, próxima vez que eu estiver aqui, possivelmente vai ter mais de um beco, né? Legal. Vai ter um cowork da beleza, vai ter um laboratório de informática de ponta, uma robótica. É isso que a gente quer botar e é cravando isso no mapa. Tenha certeza que nós estamos torcendo por isso. Eu, particularmente, estou torcendo para que isso aconteça e que realmente seja marcado no mapa de forma positiva, né? Porque relatos negativos tem de montão, né? Mas o positivo já está fazendo a diferença, né? E essa transformação, o mais importante que eu vejo não é só a questão física, né?
da comunidade, do beco em si, mas as vidas que ali, a mudança de mentalidade que está sendo gerada nas pessoas que fazem parte do projeto, das crianças que estão ali presentes, né? E isso é formidável mesmo, ver essa transformação, como você disse, pessoas que já estão se destacando no esporte, empresários que estão surgindo, e lá deve ter assim inúmeros talentos que precisam ser descobertos, né? E aí o Pensando Bem entra dando realmente essa oportunidade de eles poderem ser vistos, né? Porque é o que foi que aconteceu comigo, assim, acho que a minha vida eu sou a prova viva que dá certo, sabe? Se eu tô aqui hoje conversando com você, tendo essa oportunidade, é porque algo foi feito por mim. Então, assim, eu sou a prova viva disso. Então, se deu certo por mim, por que não pode dar pra eles também? E é isso que a gente toca todos os dias na tecla, acorda, veste como missão isso, né? De dar essas oportunidades. Muito e fazer bacana. que eles sejam vistos, né? Muito bacana. Rutênio, o que você diria assim para alguém que chegasse para você pedindo um conselho de como ter essa transformação na vida? O que você poderia dizer assim, uma frase que pudesse impactar uma pessoa, incentivar, motivar para que ela realmente acredite que essa transformação é possível, não só na vida dela mesma, como da comunidade a qual ela está inserida? Acho que uma frase que me marca muito, que me marcou, assim, que todas essas conquistas que eu tô falando vem repletas de perguntas minhas de vontade de desistência, né? Mas sempre eu escuto uma pessoa que é uma pessoa que eu tenho como mentor, assim, depois que eu perdi meu pai, foi essa pessoa, inclusive foi meu professor de Muay Thai, ele fala uma coisa pra mim que é assim, ó, não desista. Simples, não desista. Então, a partir do momento que eu penso em desistir, vem essa frase, não desista, porque as coisas são difíceis mesmo, sabe? E parece que eu tô querendo desencorajar, mas não, as coisas são difíceis, mas vai dar certo. Persista, né? Exatamente, assim, e a ideia de não desistir, se a gente colocar isso na cabeça, tem um poder tão forte, porque não desistir não quer dizer que você não pode pensar em desistir. Beleza, você pode pensar, mas você não vai desistir, porque você sabe que não é pra desistir. Então, errou, uma coisa que eu falo muito lá no Pensando Bem, né? A gente tem uma frasezinha que eu acho que você viu, que é criar, arriscar, errar e refazer. Esses são o ciclo da não desistência. Então, a gente cria, a gente erra, a gente refaz e a gente vai fazer tudo de novo, até dar certo. Então, Pensando Bem, vem nessas tentativas. Então, se eu pudesse dar um conselho pra uma pessoa assim, cara, não desista. Encare isso como missão de vida, encare isso como propósito da sua vida, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Foi isso que aconteceu comigo quando eu pedi demissão da empresa para focar 100% no projeto. O melhor elogio que eu tinha é que eu era doido. Sabe, hoje é muito legal, assim, eu tô tendo essas oportunidades, tem muitas pessoas que me deram não, hoje me estendem a mão e tá tudo bem, assim. Porque realmente as coisas não são tão fáceis, né, como imagina. E se for fácil, não tem graça, né? É a questão da ficção social. A gente tem uma história a ser contada. E se for tudo muito um conto de fadas, não vai fazer muito sentido contar essa história, né? Então, assim, é difícil mesmo, mas não desista porque vai dar certo. Errou, refaz. Busca estar perto de pessoas que querem seu bem. Busca perto de pessoas que acreditam em você, porque tem gente que acredita em você. É o que eu sempre falo pra todo mundo, assim. Não precisa você ter 1 milhão de seguidores, você ter muitos amigos, você vai ter pessoas do seu lado que acreditam em você. Seja sua mãe, seja sua tia, seu pai, seu amigo de infância. Tem essas pessoas que acreditam em você. Por mais que ela não fala, mas ela tá do seu lado. É muito engraçado que hoje eu tenho um time no Pensando Bem, né? Mas esse time que tá comigo são os meus amigos de infância. Que hoje se prepararam, assim, acho que eu gosto muito de contar isso. São pessoas profissionais que estão lá dentro, que se dedicam sempre a isso. E quando todo mundo dizia não, lá no início, eles estavam do meu lado. Tem um cara que é o Estênio, ele é meu braço direito, assim. Ele é o exemplo de persistência máxima. Porque quando a gente começou logo no início, tudo era muito difícil, assim. Pra gente arrecadar R$30, a gente passava uma semana vendendo água. Eu pegava meu dinheiro, pegava o dele, juntava, a gente comprava água, juntava mais 2 amigos, ia pro sinal. Aí o lucro, a gente tirava o dinheiro que a gente tinha botado no nosso bolso, que era pouquinho, e ficava com uns R$30 que sobrava. E aí a gente vendia trufa, fazia isso. E sempre quando dava errado, eu era o primeiro a ficar com raiva, assim. Eu me revoltava logo, tipo, eu fechava aqui uma coisa, ó, fulano, vai dar certo, cara, dizia, vai dar certo. Quando chegava na hora, ele dava pra trás, fazia o lanche das crianças, alguma coisa assim, sempre dava pra trás. E o Estênio sempre tava do meu lado. E ele era o cara que ficava mais calmo, ia orar,
E eu ficava, eu, líder, revoltado, assim, como é que pode isso acontecendo? Então, e hoje ele fala pra mim assim, cara, eu sempre acreditei em ti. Quando tudo dava errado, eu acreditava. Então, assim, tem pessoas do nosso lado que acreditam em mim, que acreditam na gente, né? Então, assim, não desista, foque nas pessoas que gostam de você, que acreditam em você e vai pra cima. Acho que tem isso, tem também esse ponto, né? Não desistir não é ficar parado, né? É ir pra cima, cara, eu não vou parar não, vou pra cima, vou Avança, continuar, né? avança, avante sempre, devagar e sempre, né? Tem um livro chamado Devagar e Sempre, então é muito legal, assim, devagar e sempre, só vai que uma hora vai dar certo, cara, não tem como. Cara, feliz de poder ouvir a tua história, a história do Pensando Bem. Fica aqui a minha torcida que você avance cada vez mais, né? E que pessoas sejam alcançadas com esse projeto, mais pessoas, né? E que seja uma bola de neve, né? Que pessoas alcancem pessoas e possa realmente tirar e levar, né, a pobreza da favela para o museu, né? Que isso é fantástico também, essa frase aí do Gerando Falcões, né? Que é uma frase-chave deles, né? Sim. E que as pessoas que fazem parte da rede abraçam essa causa, né? E vivem isso, né? Tanto que você tem essa frase aí também de marcar a sua quebrada no mapa, né? Que isso continue sendo positivo, né? Que marque realmente, que o Beco Céu cresça e que, quem sabe, a comunidade saia do inferninho para Beco Céu. Deixe de ser Beco Céu para ser a comunidade Céu, né? Sim. Quem sabe, né? Vamos ficar na torcida para que isso aconteça. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo. E quem quiser acompanhar, conhecer mais do projeto Pensando Bem lá do Instituto, acompanhe as redes, nós vamos deixar as redes aqui. E se você gostou, nos acompanhou até aqui também, eu te agradeço. Acompanhe, compartilhe, curta, né, lá nos nossos canais. E vou também compartilhar aqui as redes do Pensando Bem para que vocês possam acompanhar também. Divulguem esse trabalho para que pessoas possam acreditar que é possível, para que pessoas possam ouvir esses relatos. Vamos levar esses relatos mais adiante para que mais projetos possam surgir, para que mais vidas e mais comunidades sejam impactadas. Essa é a nossa ideia e nós precisamos de você também, curtindo, compartilhando, para que possa ser fomentada essa ideia de uma maneira mais abrangente. Obrigado por ter nos acompanhado, obrigado, Rutênio, e ficamos por aqui. Um abraço a todos. Tamo junto.